E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma das nossas aulas, né? Agora as operações com algarismos significativos. Nessa primeira aula de operações, a gente vai analisar a adição e a subtração. A regra para adição e subtração é exatamente a mesma. Eu fiz uma anotação aqui para a gente não perder nenhuma informação. A situação é a seguinte, ó. Na adição e na subtração, o resultado deve ter o mesmo número de casas decimais da menor das parcelas envolvidas no processo. Beleza, você deve ter olhado isso, me escutou e falou, tá, e daí? Não entendi nada, né? Agora, vamos ver com um exemplo, porque aí a coisa vai ficar muito mais evidente na sua cabeça. Eu vou anotar algumas coisas aqui para a gente poder discutir. Tá aí, né? 6,418 mais 0,15. Quanto é que vai dar o resultado dessa soma? Se você somar isso aí direitinho, você vai encontrar o valor de 6,568. Ah, beleza, mas eu posso deixar a resposta assim? Cuidado com uma coisa, na vida você deve estar acostumado a fazer isso, né? Normalmente, se você estivesse somando esses dois números, você encontrar 6,568 e segue o baile, né? Tá tudo bem, bola para frente. Mas não pode, pessoal. Existe uma regra quando você faz soma, né, com uma operação, no caso, com algarismos significativos. Como é que vai funcionar isso aqui? Primeiro, ó, vamos olhar para o cara de cima. 6,418. Quantas casas decimais ele tem? Ele tem 3 casas decimais, que são casas depois da vírgula, né? E o de baixo, o 0,15? Ele tem 2 casas decimais. Então eu vou anotar a quantidade de casas do de cima e a quantidade de casas do de baixo. O primeiro, 3 casas decimais e o segundo com 2 casas decimais. Qual é a regra, como a gente leu ali no enunciado da nossa aula? A resposta tem que estar alinhada com a menor quantidade de casas decimais das parcelas, ou seja, 2 casas decimais. Então, se você olhar para a sua resposta, você vai ver que não pode. Quantas casas decimais tem aqui, ó? Tem 3 casas. Então, a resposta não pode ficar desse jeito de forma alguma. Então, você tem que fazer esse 6,568 ficar com 2 casas depois da vírgula. Como é que a gente vai fazer isso? Aí, automaticamente, você precisa de uma outra regrinha, que é uma regra de aproximação. Eu vou anotar aqui do lado para a gente não deixar nenhum detalhe de fora. Tá aí, né, pessoal? Eu botei as duas possibilidades para a gente discutir uma logo em seguida da outra. A primeira delas, essa aqui, ó, diz o seguinte: se o algarismo desprezado for inferior a 5, não pode esquecer essa palavra essencial, inferior, essa expressão, né? Inferior a 5. Manteremos o último número duvidoso. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Digamos que eu queira escrever esse número, 4,783, com somente 2 casas decimais. E ele tem quantas? Ele tem 3. Então eu tenho que jogar um algarismo fora, que vai ser o último, né? Eu vou começar de trás para frente. Quando eu jogar ele fora, como 3, que é o que eu vou descartar, ele é menor do que 5, eu simplesmente mantenho o último algarismo, o que sobrou, que é o meu duvidoso, sem mexer nele. Então esse número vai ser 4,78. Agora, olha para a segunda possibilidade. Se o algarismo que eu vou desprezar, ele for 5, né? Se for 5 ou maior do que 5, então 5 ou igual a 5, a gente vai desprezar o número e somar uma unidade no número que ficou, no algarismo que ficou na frente. Então, ó, o que vai acontecer? Olha para esse exemplo, 4,786. De novo, eu quero escrever esse número com 3 casas decimais. Então, ó, com 2, desculpe. Aqui tem 3. Se eu quero escrever com 2 casas, eu tenho que desprezar aquele 6. Só que 6 é maior do que 5. Então, quando eu cortar ele, automaticamente eu tenho que somar uma unidade, ó, uma unidadezinha no algarismo da frente. Então, como é que vai ficar o 4,786 com 2 casas decimais? Vai virar 4,79. Por que 79? Porque o 8 recebeu uma unidade do algarismo que foi desprezado. Foi tudo bem até aí? Agora vamos voltar para o nosso exemplo inicial, que é esse aqui, ó, que a gente
parou para discutir as possibilidades das regras de aproximação. Se eu tenho que escrever com 2 casas decimais, porque a regra é eu respeitar a menor quantidade, eu tenho que parar esse número que eu encontrei com 2 casas. Então vai ficar como? 6,5. Se eu botar 6 aqui, logo em seguida, eu vou estar desrespeitando a regra, né? Então, ó, como o 8 é maior ou igual a 5, cai na regrinha de somar uma unidade no algarismo da frente. Então, o 6 vai virar o quê? Vai virar 7, perfeito. Então, o número 6,568 que eu tinha escrito, na verdade ele tem que ficar de que forma? 6,57, para ficar de acordo com a regra da operação de algarismo significativo, a regra de adição e subtração. A gente fez com a adição, mas se fosse subtração, daria no mesmo resultado, tá bom? Não sai daí, porque a próxima aula é com relação à multiplicação e divisão, tá? E a regra é diferente, tem que ficar ligado, tá? Um grande abraço, pessoal!